Comigo tenho já o fisiatra, é aqui a outra componente, o fisiatra Dr. Jorge Jacinto, diretor de Serviço de Reabilitação de Adulto do Centro de Reabilitação do Alcoitão. Vai-nos falar da sua experiência na reabilitação de um AVC num doente, o AVC recente, e depois no seu acompanhamento. Seja muito bem-vindo. Olá, bem-vindo. Então, obrigado. Fale-nos um pouco do seu trabalho, o que é isto da fisiatria, o que é isto de acompanhar um doente com AVC? A fisiatria é uma especialidade médica já bastante antiga em Portugal, tem mais de 60 anos e é aquilo que chamamos hoje em dia mais propriamente medicina física e de reabilitação. Ou seja, é uma especialidade que se centra num trabalho com uma série de profissionais de reabilitação, a que as pessoas estão habituadas a ouvir falar, que são os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os terapeutas da fala, os psicólogos e neuropsicólogos, neste caso em específico, e depois os ortoprotésicos, as assistentes sociais, que trabalham todos em conjunto à volta de um doente e do seu entorno, ou seja, a sua família, os seus cuidadores, para, após um evento, que pode ser um AVC, mas também pode ser um acidente de viação, também pode ser uma doença degenerativa, como por exemplo um Alzheimer, como por exemplo um Parkinson, como por exemplo uma esclerose múltipla. Enfim, situações que, a partir de uma determinada altura na vida, nos tornam, digamos, mais limitados de alguma forma, ou com as quais nascemos, porque também existe a reabilitação pediátrica que facilita não só o funcionamento das pessoas, como o desenvolvimento, não é? E o que nós fazemos é um bocadinho isto, é tentar, antes de tudo, e pegando na mesma linha que vínhamos, evitar que haja novos AVCs, é a primeira prioridade. Portanto, temos que fazer a prevenção da recidiva, logo, em conjunto, claro, e com as orientações que já vêm de trás, normalmente, da parte do neurologista. E, por outro lado, potenciar a recuperação de funções que ficaram, digamos, afetadas pela lesão cerebral. Eu costumo dizer que é como um bocadinho como nas feridas, não é? No início a ferida é uma coisa muito grande e muito feia, e depois, à medida que vai cicatrizando, ela fica ligeiramente mais pequena. Como também já ficou muito claro, o tamanho do AVC importa e, portanto, ao diminuir o tamanho da lesão, há zonas desse tecido que vão eventualmente começar a funcionar de novo e nós temos que estar lá a ajudar que isso aconteça da melhor maneira e o mais rápido possível. Mas, por outro lado, vai haver algumas zonas que nunca vão funcionar e aí nós vamos estar a ajudar a pessoa a encontrar novas maneiras de ainda desempenhar as suas funções ou ensinar outras pessoas a fazê-las por ela, os cuidadores, ou substituir algumas dessas estruturas que não estão a funcionar bem por outras ajudas técnicas. Por exemplo, um muito clássico é o meu olho não funciona muito bem, não há uma maneira de tratar isto, de o fazer funcionar melhor, então eu uso uma ajuda técnica, que são os óculos, que é uma ortótese, na verdade, que compensa a falta de função do meu olho. Da mesma maneira, nós também fazemos isto. No fundo, isto é a reabilitação. E qual é o nosso fim final? O nosso fim final é que a pessoa possa voltar à vida fora dos hospitais. Mais ativa possível, não é? O mais ativa e o mais satisfatória possível. E isso normalmente passa por se sentir reintegrado no seu meio, fazendo o maior número de coisas possível das que gosta e das que lhe dão prazer e sentindo que assume de novo o seu papel, quer na família, quer na sociedade, de alguma forma, ainda que possa ser um papel alterado, ou melhor, um novo papel. Nós vimos na reportagem que nós fizemos, via-se literalmente que a pessoa está conformada. Há aqui também a importância de olharmos sempre para o copo meio cheio. Ok, já não posso fazer voleibol de competição, mas posso caminhar, não é? Ou já não posso ser engenheiro, como era o caso daquele senhor, mas agora tenho tempo para fazer outras coisas e que, se calhar, aquilo que ele tinha como competências enquanto engenheiro permite-lhe desenvolver coisas que ele antes não tinha tempo. Ou até ajudar outras pessoas, como é o caso da associação, por acaso, a Associação do AVC Portugal, em pessoas que já passaram por isso, prestarem informação e ajuda aos outros. E serem agentes de mudança social, serem agentes de pressão dos decisores políticos, serem pessoas que vão dar visibilidade a quem teve um AVC. Quem teve um AVC e ficou com alguma incapacidade não pode desaparecer.
tem que aparecer. Vocês lidam muito, obviamente, de perto com as famílias e com os cuidadores que são fundamentais em todo este processo, como noutras doenças neurológicas ou neurodegenerativas, são fundamentais. Queria saber quais são ainda os principais medos e os mitos em relação ao AVC, esta doença. Olha, eu acho que alguns dos principais medos logo no início que a maioria dos nossos doentes nos mencionam é: eu vou voltar a andar ou não vou voltar a andar, eu vou conseguir mexer o meu braço ou não vou, será que eu posso conduzir outra vez ou não? Isto sobretudo os homens. Aqui ainda temos assim umas pequenas diferenças. As senhoras estão normalmente muito preocupadas em serem muito autónomas no autocuidado, ou seja, não precisarem que ninguém as ajude a vestir e a despir e a lavar, elas são habituadas também, culturalmente, a serem mais cuidadoras. Mais as cuidadoras e menos. Embora, claro que isto hoje em dia vai variando muito, não é? Claro. Nós acabámos de ouvir dizer que, de facto, a idade é o maior fator de risco, porque de facto é muito mais provável que tenhamos um AVC à medida que a vida avança, mas também há muitas pessoas que têm um AVC muito cedo. Muito jovens. Muito cedo. Eu posso dizer-vos que nós, no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, tratamos doentes em regime de internamento, portanto, são aqueles doentes cuja reabilitação deve ser intensiva, multimodal, ou seja, deve ter várias disciplinas a trabalhar todos os dias com aquele doente e, portanto, são os casos habitualmente graves, não é? Ou seja, que deixam limitações graves, deixam sequelas graves. E, infelizmente, temos uma média de 25% de doentes com menos de 50 anos. O que é altíssimo se nós pensarmos que temos um turnover de à volta de 400 doentes com AVC novos por ano. Portanto, ainda é muito. Os números do AVC, quando falamos do AVC, os números são impressionantes. A cada 6 segundos está uma pessoa a ter um AVC e por aí fora. Falou no caráter multimodal, já falámos de leve nessas diferentes especialidades e técnicas terapêuticas que podem dar apoio à fisiatria, nomeadamente terapia da fala, tudo o que é as terapias cognitivo-comportamentais também numa área de reabilitação da pessoa que não consegue, por exemplo, apertar uma camisa com o botão, vai ter que aprender a utilizar o lado esquerdo ou o lado homolateral, por aí fora. No Centro de Alcoitão, obviamente, existem todas estas valências. Queria que falasse um bocadinho sobre elas. Muito bem. Nós, como disse, a nossa equipa tem aquelas valências todas que eu referi e não referi uma, que vou começar agora por ela, que é a enfermagem de reabilitação. Como em todos os hospitais, nós temos uma equipa de enfermagem extensa, porque no fundo é quem está à cabeceira do doente 24 horas por dia, e no nosso caso, uma grande parte destes profissionais são especializados em medicina de reabilitação, ou seja, eles são enfermeiros e depois têm uma especialização extra em reabilitação. E porquê? Porque é preciso saber posicionar especificamente estes doentes, é preciso saber estimulá-los para fazerem as coisas da maneira correta, para que aprendam da melhor maneira. E uma das áreas em que os enfermeiros de reabilitação de facto são preponderantes é na reabilitação daquilo que nós chamamos de AVDs, atividades da vida diária, sobretudo as que estão relacionadas com os autocuidados, portanto, que o doente tem que aprender a sentar-se na cama, e é por isso que também trouxemos aqui estes objetos, certo? Exatamente. E isto é um exemplo de algumas situações em que o nosso doente não tem capacidade para fazer a tarefa da mesma maneira que fazia antes, isto porque o AVC típico fica com o membro superior mais afetado do que o membro inferior e, portanto, com mais dificuldade em fazer, porque a grande maioria das tarefas que nós fazemos são bimanuais. Aprendemos assim. Claro. As crianças que nascem sem um braço adaptam-se. Sem problema nenhum, fazem tudo com um só. Mas como nós temos dois, aprendemos a fazer tudo com os dois braços, de repente precisamos de aprender. E então, há algumas situações, como temos aqui alguns destes objetos, não sei se posso levantar, sim, claro que sim, que nos vão ajudar. Por exemplo, um dispositivo como este vai ajudar-nos a, por exemplo, tirar uma meia. Este gancho vai-nos enganchar no rebordo da meia e vai facilitar a pessoa a tirar as meias sem ter que se dobrar, porque nestas situações as pessoas têm dificuldade no equilíbrio e, portanto, desequilibrar-se pode ser um risco, pode haver quedas. Da mesma maneira, se a pessoa vai ter dificuldade para lavar as costas ou lavar as zonas perineais, por exemplo, os órgãos genitais, etc., temos aqui também um alcançador de objetos que
pode ser para apanhar coisas do chão que caíram, mas também pode ser para chegar a uma prateleira, a uma caneca, por exemplo, que está numa prateleira, etc. Temos aqui depois este auxiliar que chama-se uma faca de Nelson, que é uma faca que corta como as outras, mas que depois tem dentes e, portanto, o dente rodando pode usá-la como garfo e, portanto, ter a faca e o garfo na mesma mão. Também sabemos, quem come de faca e garfo, que um dos talheres é normalmente para empurrar os alimentos para o garfo e aqui às vezes é difícil. Então o que fazemos é adaptar esta peça branca que está aqui, que é um rebordo de prato, que faz com que o doente, trazendo o alimento até ao rebordo, consegue apanhá-lo bem e não o deixar cair, quer com um alimento destes, com um dispositivo destes, quer como se fosse com uma colher. Por exemplo, estas já são coisas que não têm tanto a ver com os autocuidados e já são feitos pelo terapeuta ocupacional e treinados com o terapeuta ocupacional. Temos ali aquela na caneta. Aqui, por exemplo, é uma outra atividade que nós todos vamos tendo cada vez menos, mas que ainda é muito importante e que ainda precisamos de fazer uma coisa que é assinar. E que, para quem tem uma mão que não funciona bem, às vezes fazer a apreensão de uma caneta que é fina normalmente é um movimento difícil. Nós, com um engrossador deste tipo, podem ver, isto é uma coisa que se tira e põe, se adapta e fica mais fácil segurar para fazer a escrita, mas que também pode ser adaptado com outra forma mais redonda, por exemplo, para uma escova de dentes, para ser mais fácil fazer a força suficiente na escova de dentes e etc. Pode-se usar noutros num pente, etc. Em várias situações. Mostrar o panfleto que temos aqui, só para as pessoas terem em casa. Cá há muita informação. Isto é uma situação que é muito importante e que eu queria muito transmitir, que é que existe esta associação, que é uma associação que não é só de doentes, é uma associação para doentes e profissionais que trabalham à volta do AVC, e que de facto foi fundada há 2 anos atrás. Não quero mais reforçar, os 3 Fs também estão aqui. Tudo aquilo é quase como um resumo do que tivemos agora a falar com o Dr. Fernando. Exatamente. E está tudo disponível na página, não é? Desta associação é empoderar as pessoas, ou seja, é capacitar as pessoas que já tiveram um AVC ou que têm algum familiar que tem um AVC para poderem encontrar outros que têm os mesmos problemas, que já superaram problemas, que sabem onde é que se podem resolver esses problemas. Muito obrigado. Também é muito importante. Queria agradecer pela sua vinda cá. Muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Até breve. Obrigado. Se tiver dúvidas, já sabe, envie as suas questões para o nosso e-mail em digadoutor@rtp.pt ou na nossa página de Facebook em facebook.com/digadoutorrtp. Aproveite e, se ainda não fez, faça um gosto na nossa página para nos acompanhar nas redes sociais. No próximo programa vamos falar de vertigens, que são não necessariamente uma doença, mas sim um sintoma. Ou seja, temos o sintoma vertigem, que pode ser ou não uma doença, como um síndrome vertiginoso ou outra doença neurológica ou ainda outras doenças mais raras. Já sabe, eu conto consigo para a próxima consulta aqui sempre na RTP. Até lá já sabe, cuide de si, cuide da sua saúde.